Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo vou trazer toda a rodada das séries A, B, C e D, beleza? Do fim de semana. Começando pela Série A, sábado, 6h30 da noite, Internacional e Bragantino, São Paulo e Vitória da Bahia, Flamengo e Mirassol, sábado, 6h30 da noite. Sábado, 9 horas da noite, Bahia e Fluminense, sábado, 9 horas da noite, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais jogos pela rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Sábado, 8h30 da noite, Fortaleza e Botafogo, sábado, 8h30 da noite. Domingo, 4 horas da tarde, Atlético Mineiro e Vasco, Palmeiras e Ceará, domingo, 4 horas da tarde. Domingo, 8h30 da noite, Grêmio e Sport. Aqui, domingo, 8h30 da noite, Série A, Campeonato Brasileiro. Aqui, gente, fechando essa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Santos e Cruzeiro, domingo, 6h30 da noite. Corinthians e Juventude, segunda-feira, 8 horas da noite. Beleza? Série A, Campeonato Brasileiro. Série B, Campeonato Brasileiro, gente. Vamos aos jogos. Amazonas e Ferroviária, nessa sexta-feira, 7 horas da noite. Série B. Curitiba e Chapecoense, nessa sexta-feira, 9h35 da noite. 4 horas da tarde, próximo sábado, Remo e América Mineiro. Novo Horizontino e Volta Redonda, próximo sábado, 8h30 da noite. Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Avaí e Cuiabá, domingo, 4 horas da tarde. Segunda-feira, 7 horas da noite, Atlético Paranaense e Criciúma. Segunda-feira, 9h30 da noite, Vila Nova de Goiás e Paysandu. Terça-feira, 7h30 da noite, o jogo aqui entre, vamos dar uma olhadinha, Atlético de São João del Rei contra o CRB de Alagoas. Terça-feira, 7h30 da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, para fechar aqui a Série B, né? Sábado, 6h30 da noite, Operário do Paraná e Goiás. Domingo, 6h30 da noite, Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão Preto. Beleza? Série B, Campeonato Brasileiro. Série C, Campeonato Brasileiro, gente. Vamos aqui passar os jogos dessa rodada. Nesse sábado, 5 horas da tarde, Caxias do Rio Grande do Sul e ABC de Natal. Ponte Preta e Botafogo da Paraíba, 5 horas da tarde nesse sábado. Ituano e Confiança de Sergipe e Guarani e Ipiranga de Erechim, sábado, 7h30 da noite, Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, galera. Domingo, 11 horas da manhã, Londrina e Náutico. Domingo, 4h30 da tarde, Floresta e Tombense. Brusque e Anápolis. Domingo, 4h30 da tarde. Domingo, 7 horas da noite, Retrô e São Bernardo. Domingo, 7 horas da noite, Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. O CSA de Alagoas vai encarar o Itabaiana de Sergipe, segunda-feira, 7h30 da noite. Figueirense e Maringá, segunda-feira, 7h30 da noite. Também aqui, fechando a rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
Vamos lá, gente. Série D, Campeonato Brasileiro, Barra e Cascavel. Jogo da volta, fase mata-mata, Série D. Barra e Cascavel. Sábado, 4 horas da tarde. Portuguesa de Desportos e Misto do Mato Grosso. Sábado, 4 horas da tarde. Asa de Arapiraca e Ferroviário do Ceará. Sábado, 5 horas da tarde. Santa Cruz e Sergipe. Sábado, 5 horas da tarde, Série D. Série D, Campeonato Brasileiro, gente. Sábado, 4 horas da tarde, jogo da volta. Sampaio Corrêa e Manauara. Sábado, 4 horas da tarde. Sábado, 7h30 da noite. Imperatriz do Maranhão e Manaus. Sábado, 7h30 da noite. Sábado, ou melhor, domingo. Repito, domingo, 3 horas da tarde. O Joinville encara no jogo da volta o Cianorte, 3 horas da tarde, domingo. 4 horas da tarde, domingo, o time do Juazeirense vai encarar o América de Natal. Domingo, 4 horas da tarde, beleza? Série D. Ceilândia e Água Santa, amanhã, 4 horas da tarde, sábado, beleza? No próximo sábado, repito, Ceilândia e Água Santa, 4 horas da tarde. Altos do Piauí e Independência do Acre, sábado, 5 horas da tarde. Domingo, 3 horas da tarde, Maranhão e Tunaluso. Domingo, 4 horas da tarde, Central de Caruaru e Lagarto de Sergipe. Domingo, 4 horas da tarde, Série D. Bom, galera, fechando aqui, eu já vou começar aqui, né, gente, esse áudio repetindo para os amigos o que eu falo sempre, né? Eu não estou passando todos os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, estou passando uma grande maioria, tá? Lembrando, é a fase mata-mata, beleza? Da competição, a primeira. Bom, Inter de Limeira e Marcílio Dias, sábado, 4 horas da tarde. Luverdense e Rio Branco, sábado, 5 horas da tarde. Série D, Campeonato Brasileiro, gente. Passando alguns resultados, gente, que tivemos aqui nessa quinta-feira, né? O Hamarvi empatou com o Rosenborg por 0-0. Jogo de ida, fase playoffs, Conference League, beleza? Pela fase de ida, playoffs da Liga Europa, o Panathinaikos da Grécia empatou em 0-0 com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Bom, aqui também tivemos, vamos ver aqui o que a gente pode passar. Bom, outros resultados aqui, gente, o Como da Itália venceu por 3-2 o Betis da Espanha, amistoso. Aqui também o Al Nassr da Arábia Saudita, repetindo, o Al Nassr da Arábia Saudita venceu o Rio Ave de Portugal pelo placar de 4-0. Aqui amistoso também. Copa do Nordeste Sub-20, Fortaleza 3, Piauí 1. E Copa do Nordeste Sub-20. Aqui também, pela Copa do Brasil Feminina, Fluminense 3, Brasil Farroupilha 0. Fluminense partiu para as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Copa das Ligas, gente, aqui América do Norte, o Charlotte FC dos Estados Unidos venceu o Monterrey por 2-0. O América do México empatou com o Portland Timbers por 1-1 e venceu nos pênaltis por 5-3. Passou para a próxima fase dessa competição, a Copa das Ligas, o América do México. E no caso, o Charlotte FC também. Beleza? Para fechar, bom, gente, ao mesmo tempo que eu vou passar os gols, já vou comentar sobre o jogo, né? Bayern de Munique 4, Tottenham da Inglaterra 0. Jogo amistoso realizado nessa quinta-feira na Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique. Quem marcou os gols? Harry Kane.
fez o gol no primeiro tempo. Pelo que eu entendi, gente, ele perdeu um pênalti também, tá? Foi difícil novamente para ver esse jogo, porque novamente não foi transmitido para o Brasil, né? Mas a gente dá um jeito, né? Ao que parece, ele perdeu um pênalti, inclusive o Harry Kane, né? Coisa que é muito rara. Mas ele deixou dele, ele que é lei do ex, né? Ex-jogador do Tottenham, fez seu primeiro gol contra o Tottenham desde que saiu do clube. O atacante Harry Kane abriu o placar no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Bayern de Munique fez 2-0 com o Kingsley Coman, um golaço inclusive. Uma bola recuperada pelo volante Laimer. Na verdade, lateral Laimer, né? Hoje em dia. Bela jogada dele, Coman driblou e fez o segundo gol. Lennart Kahl, o Lenny Kahl, jogador da base do Bayern de Munique, fez um belo gol, fazendo o terceiro. E outro jogador da base do Bayern de Munique, né? O Jonathan Kuziazari, que entrou no lugar do Harry Kane, é um centroavante, fez o quarto gol, inclusive bonito também. Bayern de Munique 4, Tottenham 0, placar final do jogo amistoso. Bom, gente, pelo que eu pude observar do jogo, né? Como falei para os amigos, foi difícil para realmente conseguir tirar uma análise desse jogo baseado no que eu tive que fazer, né? Para realmente aí, tive que fazer puxar de lá, de cá e para todo lado, para conseguir ver lances desse jogo, né? Um jogo mais ou menos inteiro de lances. Bom, galera, o que deu para perceber, o Bayern de Munique jogou para cima, criou muitas chances, ao que parece de fato perdeu um pênalti com o Harry Kane mesmo. O Tottenham também criou, tá? Suas chances também, não tanto quanto o Bayern de Munique. O Bayern de Munique de fato foi avassalador. O Luiz Dias, gente, diferente do que eu passei de uma provável escalação ontem, ele entrou como titular, tá? Vale dizer, dessa vez. Criou chances, teve chance de marcar gol novamente, mas não fez. O Vacário, né, o goleiro do Tottenham, defendeu pelo menos umas 2 chances que o Luiz Dias criou para ele mesmo marcar o gol, né? O Goretzka também teve 2 ou 3 bolas para fazer gol e de fato foi muito perigoso esse jogador. Ele jogou praticamente como um atacante, gente. Goretzka, tá? Leon Goretzka. Bom, todos os jogadores foram utilizados, pelo que eu entendi, gente, tá? Mas teve uma mudanças, né, na escalação que eu havia passado em outro vídeo ontem. Como falei, aliás, acho que nem falei isso no vídeo, mas era uma provável escalação, né? Não era uma escalação confirmada, e de fato isso se confirmou. O treinador Vincent Kompany, do Bayern de Munique, mudou bastante o time, entrou com alguns titulares, outros reservas, mas, ao que parece, todos esses jogadores serão utilizados na temporada, tá? Bom, o Bayern de Munique tem um próximo jogo, agora contra o Grasshopper clube suíço. Me parece que o jogo é na Suíça, beleza? É o último amistoso de pré-temporada, porque no sábado desse sábado que vem a 8, no próximo dia 16, vamos ter a estreia oficial do Bayern de Munique na temporada, né? Primeiro jogo oficial por uma competição. É a Supercopa da Alemanha, né? Campeão da Copa da Alemanha da temporada passada, que foi o Stuttgart, enfrentando o Bayern de Munique, que foi o campeão alemão da última temporada. Bayern de Munique e Stuttgart, valendo o título da Supercopa da Alemanha, se enfrentam no próximo dia 16 de agosto, às 3h30 da tarde, horário de Brasília. A estreia do Bayern de Munique na Bundesliga, no campeonato alemão, é na semana seguinte, beleza? Esse sábado 16, não, o sábado, né, esse sábado que vem agora, 8, 16, passada a semana, na outra sexta-feira, 22 de agosto, o Bayern de Munique estreia contra o RB Leipzig no campeonato alemão, gente, beleza? E, bom, sexta-feira, 22 de agosto, campeonato alemão. Na quarta-feira, 27 de agosto, aí o Bayern de Munique estreia na Copa da Alemanha, na primeira fase dessa competição, beleza? Então é isso, gente. É isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí e fui!